grampo, calendário, agora a cerveja e a pipoca para acompanhar. Vem, amor, vai começar. Fala, seus mal diagramados! Faz pelo menos uns 10 anos que a Globo tenta emplacar alguém do Judiciário ou do Ministério Público como o novo salvador da pátria. Sabe como é, né? Apoiar sempre os tucanos que acabam perdendo no segundo turno pro PT teve uma hora que cansou. Então, eles tentaram pela primeira vez, sabe com quem? Talvez vocês nem lembrem dessa pessoa mais. Mas o Demóstenes Torres, que foi senador por Goiás, foi uma das apostas da Globo ali nos anos 2000. Em 2009, ele chegou a ser considerado um dos 100 maiores brasileiros do ano pela revista Época. Depois, em 2012, Demóstenes Torres acabou sendo caçado por ter envolvimento com a máfia dos caça-níqueis e com Carlinhos Cachoeira, que tem um dos melhores nomes de vilão brasileiro. Logo em seguida, a aposta da Globo migrou para o Joaquim Barbosa, mas não decolou tanto, né? Então veio a Lava Jato e aí sim a emissora conseguiu criar o personagem perfeito para emplacar nesse esquema da antipolítica, do cara que vem de fora, o outsider, sim, Sérgio Moro. Sérgio Moro que por anos nem deu entrevista em vídeo para que a Globo não desgastasse tanto a figura dele, porque sabia que se ele abrisse a boca seria um problema. Afinal de contas, a voz do cara já não é legal e ele também não tem lá muito conteúdo, né? Exemplo de uma mulher, uma cônjuge, que seja morta pelo seu cônjuge. Então era mais fácil apenas colocá-lo na capa da Época, sempre com aquela foto de baixo pra cima, pra mostrar o queixo quadradão do Batoré de toga e nunca deixar ele falar ao vivo. Bom dia, grupo. Hoje é sexta-feira, é dia de maldade. Mas aí o Moro acabou assumindo um cargo no governo do Bolsonaro, que não estava aí no roteiro da Globo, e no fim das contas se queimou. Se queimou porque mostrou que era um despreparado. E porque também 1 ano e meio depois de ter assumido esse cargo, ele acabou demonstrando que não tem habilidade nenhuma para política. E nesse caso, dá até saudades do Demóstenes Torres, porque pelo menos o Demóstenes era uma pessoa com um pouquinho de coisas interessantes no currículo, como por exemplo, ser um colecionador de discos de MPB e de samba com mais de 40 mil álbuns lá na casa dele. Pelo menos para trocar uma ideia num bar com um caça-níquel, com Demóstenes Torres é legal. Agora, o Moro é um monte de nada, um monte de entulho de nada. E na entrevista que ele concedeu ao Fantástico, ele só continuou provando isso que eu acabei de falar. Ao mostrar que é um fantoche, que é um nada, que não tem conteúdo, que não consegue falar 2 frases em seguida, started riots, acts of violence. Ele provou que talvez até mesmo a Globo tenha que começar a repensar os planos para 2022. Vai ser difícil manter esse apoio que eles deram por quase 10 anos ao Batoré de toga. Não tem mais como garantir esse apoio quando o cara sai de um governo atirando, mas ao mesmo tempo tendo sido conivente a tudo que o governo fez por mais de 18 meses. Em algum momento ali da entrevista, a Poliana Brita pergunta para o Sérgio Moro: mas vem cá, se você sabia de tudo, você não ficou ali, de certa maneira, acobertando o Jair Bolsonaro? É claro que a resposta não é sincera e nem explica nada, porque é normal, no caso do Moro, ser assim. O Moro, na entrevista, também demonstra que não tinha habilidade nenhuma para lidar com o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro, por pior que seja, por mais que tenha sido um parlamentar de baixo clero e pouco expressivo, ele tem uma habilidade para fazer ali as negociatas e jogadas da política que fazem parte, seja aqui no Brasil, seja em qualquer lugar do mundo. E o Moro não tem essa habilidade.
Ele não tinha habilidade nem para ser juiz direito, né? Afinal de contas, durante quase toda a atuação dele na Lava Jato, ele acaba deixando claro que é um cara que tem mais convicções do que provas. E quando o Moro sai do governo atirando, ele também age mais com convicção do que com provas. Existem provas, sim, que iriam contra o Bolsonaro, mas as provas que ele diz ter para falar que o Bolsonaro queria proteger a própria família, elas seriam até menos fortes do que se ele falasse que o Bolsonaro queria criar uma milícia paramilitar no país. Isso ele não falou. Por que será que o Moro não falou, né? Porque será que ele concorda com isso? Será que ele concorda em armar o cidadão para combater o PT? Porque parece que nisso ele não viu problema nenhum durante a reunião ministerial. Porque, na minha opinião, mais do que proteger a família, a revelação de que o Bolsonaro queria criar uma milícia paramilitar para proteger o governo dele e ir contra a oposição é mais grave do que o Moro vem falando até agora. E nesse ponto, ele apenas não falou nada durante a entrevista do Fantástico. Outra coisa que ele cita é que a agenda anticorrupção não foi mantida pelo Bolsonaro. Moro, vem cá, você leu a biografia do Bolsonaro antes de entrar no governo? Porque veja bem, o Bolsonaro é um cara que integrou o malufismo a vida inteira. E se você não sabe, o Maluf foi governador, foi prefeito aqui de São Paulo e foi considerado um dos mais corruptos. Inclusive, ele foi preso uma época aí. Ele foi preso junto com o filho. Não sei se você lembra, né? Não sei se você leu o noticiário político, mas seria bom ver esses vínculos aí do bolsonarismo com o malufismo e até mesmo pegar ali a época em que o Bolsonaro integrou o exército e perceber que a agenda anticorrupção nesse governo não teria espaço. Ainda mais levando em consideração que é um governo que conseguiu emplacar todos os filhos na política. Se tem algo que o Bolsonaro não é ser anticorrupção. E ele diz também que não aceitaria ser um papagaio do governo Bolsonaro, apenas repetindo tudo que o presidente falasse. Moro, eu tenho uma discordância aí. Se tem uma coisa que você parece, é um papagaio. Atuar de ofício, hein? Não, um marreco. Também, mas um marreco e um papagaio ao mesmo tempo. Porque você tem a mesma dificuldade que a ave em conseguir juntar duas palavras sem gaguejar. Então você sim, parece um papagaio sim, e ao mesmo tempo tem voz de marreco. E se a entrevista já era vazia de sentido e não tocava nos pontos primordiais, né, que o Moro deveria esclarecer ali, principalmente por ter se calado quando o Bolsonaro falou que queria armar toda a população para ir contra os governadores e prefeitos e salvar a pele dele, tem outra problemática na conversa. Em quase todas as perguntas que poderiam ser um pouco mais constrangedoras ou esclarecedoras, o Moro simplesmente passa a bola e diz: não, isso aí você deveria perguntar lá pro presidente, não, isso aí você pergunta pra PGR, não, isso aí você pergunta pra AGU. Moro, se a pergunta fosse pro Aras ou pro Bolsonaro, a Poliana Brita teria entrevistado o Aras ou o Bolsonaro. Ela queria ver a sua opinião sobre o caso. As coisas são assim. Mas você, como é acostumado a ser entrevistado apenas num esquema meio de assessoria de imprensa, não sabe que às vezes o jornalista te coloca ali em uma posição que você fica meio arriscado em dizer o que pensa. Mas isso faz parte do jornalismo, mas é que você não estava acostumado, né? Até agora, Isto É, a Veja, a época tinha só passado pano na sua cabeça e aí, nesse momento você já não é mais unanimidade e vai ter aí que se esclarecer, ter que se posicionar e ter, mais do que tudo, em jogar merda no ventilador. Ou essa merda vai voar pra cima de você. E no Twitter, o Moro postou o seguinte sobre a entrevista: verdades inconvenientes, interferência em órgãos de controle, falta de apoio à agenda de aprovação de medidas anticorrupção e alianças políticas duvidosas. E de alianças políticas duvidosas o senhor Sérgio Moro entende. Afinal de contas, ele foi o ministro da Justiça do presidente mais fascista que nós tivemos em toda a história da nossa nação, mais até do que aqueles que assumiram durante a ditadura militar. E fora que o currículo do Sérgio Moro também é cheio de alianças políticas duvidosas. Até mesmo a Carla Zambelli, hoje pela manhã, nesta segunda, falou o seguinte: Sérgio Moro sempre foi assim. Quando era juiz, ele defendia o PSDB e só atacava
o PT e o Lula. Quem diria, né? Carla Zambelli não nega. Aquele cabelo vermelho Ronald McDonald já denunciava que ela era uma petista enrustida. Carla Zambelli deixando claro o que sempre a esquerda disse. Não chega a ser novidade, mas é bom ver alguém da extrema direita também dizer que o Sérgio Moro era uma pessoa partidária e sempre defendeu os tucanos. A entrevista do Moro demonstrou que essa figura está derretendo aos poucos. Se vai ter apoio para 2022, eu não sei. Acreditaria mais que ele tentasse um Senado pelo Paraná, talvez o governo do Paraná, Prefeitura de Curitiba, deputado federal, talvez ele consegue, mas presidente, estou achando cada vez mais difícil. Até porque, até 2022, ele não vai ter cargo e cada vez menos espaço na mídia e na política. Pode ser esquecido, nunca se sabe o que vai acontecer, afinal de contas, e o próprio Demóstenes Torres, que já esteve na crista da onda, hoje deve ter tanto tempo livre na vida que deve ser um rato de sebo e deve ter comprado muitas edições especiais de discos de samba e de MPB. E o que resta pro nosso querido Marreco de Maringá é voltar a advogar, caso ele saiba ainda, né? Afinal de contas, o cara largou uma carreira no judiciário, achando que poderia ser o próximo presidente do Brasil, que poderia ganhar uma vaga no STF e saiu desmoralizado do governo, atirando para todos os lados e acertando contra ele mesmo numa bala que ricocheteou e voltou contra a própria cara do Moro. Mas é isso, se ele quiser fazer esse tipo de atividade advocatícia, o Moro já está preparado para ser um advogado de porta de cadeia, talvez. Afinal de contas, ele é o maior defensor de tucano, né? Não vamos esquecer que Aécio Neves tem aquele passado maravilhoso e era amiguinho do Moro. E outra coisa que já o credencia para essa posição são os ternos mal cortados, parecidos com Saul Goodman. Então, tente a sorte, talvez você consiga ser melhor sucedido como advogado de porta de cadeia do que como ministro da milícia. Mas tem coisas boas na atividade do Sérgio Moro. Ele abre aí um precedente para que você, que tem o nível cognitivo do ex-jogador Rivaldo, tente passar num concurso público. Se ele conseguiu, você também consegue. Mas eu peço para que parlamentares da esquerda deem uma olhada direito em como gente como Sérgio Moro, como Eduardo Bolsonaro e Deltan Dallagnol conseguiram passar em concursos públicos. Porque se eles conseguiram, é porque provavelmente tem algo de muito errado nas seleções desses concursos e não seria nada mal a gente abrir aí uma investigação para ver se não tem gente sendo beneficiada de alguma maneira para ingressar na carreira pública, porque essas pessoas não são nada brilhantes. É isso aí, galera. Para você que gosta do nosso canal, nós temos nosso Apoia-se, nosso Seja Membro e nossa conta jurídica, caso queira e possa fazer uma colaboração. Fora do YouTube, também temos perfis no Instagram, no Twitter e no Facebook. E para todo mundo que acha que o Sérgio Moro tinha bala de prata contra o governo Jair Bolsonaro, só temos uma coisa para te dizer: não passarão.